Alguma vez você já sentiu aquela serenidade inexplicável, aquela paz interior que parece surgir do nada? É como se o universo estivesse sussurrando que você está exatamente onde deveria estar. Segundo Carl Jung, esse momento não é uma coincidência, é um sinal de que o amor verdadeiro, aquele que você realmente merece, está se aproximando da sua vida. Pergunte-se: quando foi a última vez que você se sentiu completamente em paz consigo mesmo? Não falo daqueles momentos fugazes de felicidade que vêm e vão, mas daquela sensação profunda de estar alinhado com sua verdadeira essência. Jung descobriu que essa serenidade é o primeiro indício de que você está vibrando na frequência certa para atrair o amor autêntico que merece. O mundo atual é projetado para nos manter distraídos, constantemente buscando validação externa e perseguindo relacionamentos que nunca parecem nos satisfazer completamente. Nos acostumamos tanto ao caos emocional que, quando a verdadeira calma aparece, quase não sabemos reconhecê-la. Jung chamava isso de o paradoxo do amor moderno. Buscamos fora o que só pode ser encontrado primeiro dentro de nós. E aqui vem a revelação que mudou a vida de milhares dos meus seguidores. Quando você começa a se escolher, quando honra seu próprio ser acima das expectativas alheias, é quando o universo começa a conspirar para trazer exatamente o tipo de amor que você sempre mereceu. Jung foi revolucionário ao descobrir que nossa conexão com o inconsciente coletivo determina os relacionamentos que atraímos. Cada vez que você ignora sua intuição, cada vez que silencia aquela voz interior que diz "isso não parece certo", você está adiando seu encontro com o amor autêntico. Você está enviando uma mensagem ao universo de que ainda não está pronto para receber o que merece. Pense nos seus relacionamentos passados. Quantas vezes você se viu repetindo os mesmos padrões? Quantas vezes atraiu pessoas que refletem exatamente aquelas partes de si mesmo que você não quis enfrentar? Isso não é coincidência. Jung chamava isso de a projeção da sombra. Essa tendência de atrair relacionamentos que nos mostram exatamente o que precisamos curar. A verdadeira mudança começa quando você tem a coragem de se olhar no espelho e reconhecer que, talvez, só talvez, você tenha procurado amor nos lugares errados porque primeiro precisava aprender a se amar. Isso não é uma frase bonita para pendurar na parede. É uma profunda verdade psicológica que Jung passou décadas pesquisando. A serenidade que precede o amor verdadeiro tem características únicas. Não é aquela falsa calma que vem de evitar conflitos ou de se conformar. É uma paz que surge quando você finalmente para de lutar contra si mesmo, quando integra suas sombras e aceita cada parte do seu ser. Jung descrevia isso como o casamento interior, essa reconciliação entre seus diferentes aspectos que deve acontecer antes que você possa se unir verdadeiramente a outra pessoa. Você já reparou que, quando está em completa harmonia consigo mesmo, as pessoas ao seu redor parecem reagir de forma diferente? Há algo magnético em alguém que fez as pazes com seu próprio ser. Jung explicava que essa é a verdadeira alquimia do amor. Primeiro transmutamos nosso caos interior em ordem, e só então podemos atrair relacionamentos que reflitam essa mesma harmonia. Permita-me compartilhar algo profundamente pessoal. Houve um tempo na minha vida em que eu buscava desesperadamente conexões significativas, mas continuava atraindo relacionamentos que me deixavam vazio. Foi só quando comecei a estudar os ensinamentos de Jung que entendi o que estava acontecendo. Eu não estava me escolhendo. Estava permitindo que minha necessidade de aprovação ditasse minhas decisões, e o universo simplesmente devolvia esse mesmo padrão repetidamente. A transformação começou no dia em que decidi ouvir minha intuição, aquela voz interior que Jung considerava nossa conexão mais direta com a sabedoria do inconsciente coletivo. Comecei a estabelecer limites saudáveis, a dizer não quando algo não ressoava comigo e a me escolher, mesmo que isso significasse ficar temporariamente sozinho.
E então aconteceu o que Jung previu. Comecei a experimentar aquela serenidade inexplicável, aquela sensação de que, mesmo em meio à incerteza, algo dentro de mim sabia que eu estava no caminho certo. Não foi uma transformação instantânea, foi um processo, o que Jung chamaria de o processo de individuação. Mas a cada passo que eu dava em direção à minha autenticidade, essa serenidade se tornava mais frequente e mais profunda. Jung descobriu que existem sinais inconfundíveis de que o amor verdadeiro está próximo, e todos começam com essa serenidade interior. Você começa a notar sincronicidades, aquelas coincidências significativas que parecem guiá-lo. Sonhos recorrentes que mostram símbolos de união ou completude. Uma confiança inexplicável de que tudo está se desenrolando exatamente como deveria. Você já sentiu, de repente, uma clareza absoluta sobre o que quer e o que não quer em um relacionamento? Que os padrões que antes o atraíam agora parecem óbvios e sem apelo? Isso é o que Jung chamava de a elevação do limiar da consciência. Essa capacidade de ver com total lucidez que surge quando você faz o trabalho interior. Algo fascinante acontece quando você atinge esse estado. Você para de perseguir o amor. Já não sente aquela urgência desesperada que antes o levava a aceitar menos do que merecia. Jung explicava que é exatamente nesse ponto que a porta se abre para que o amor autêntico entre, quando você já não precisa dele para se completar, mas está pronto para compartilhar a partir da sua plenitude. A maioria das pessoas passa a vida inteira procurando fora o que Jung sabia que só pode ser encontrado dentro. Buscamos relacionamentos que nos façam sentir seguros, valorizados, compreendidos, sem perceber que primeiro precisamos oferecer essa segurança, essa valorização e essa compreensão a nós mesmos. A serenidade que precede o amor verdadeiro não é passiva, é um estado ativo de alinhamento com sua essência. É aquele momento em que suas ações, pensamentos e sentimentos estão em perfeita harmonia. Jung chamava isso de a congruência do ser, quando o que você diz, faz e sente estão perfeitamente alinhados. Vamos colocar isso em termos práticos. Como saber se você está experimentando essa serenidade que indica que o amor verdadeiro está próximo? Jung identificou várias pistas inconfundíveis. Primeiro, você perceberá que as opiniões alheias já não o afetam como antes. Aquela necessidade de validação externa diminui até quase desaparecer. Você começa a confiar profundamente no seu próprio julgamento e na sua intuição. Segundo, seus relacionamentos atuais começam a se transformar. As pessoas que drenam sua energia naturalmente se afastam, enquanto aquelas que ressoam com sua nova vibração se aproximam. Jung chamava isso de a reorganização do campo energético. Esse reordenamento natural que ocorre quando você muda sua frequência interior. Terceiro, você começa a desfrutar da sua própria companhia de uma maneira que nunca experimentou antes. A solidão já não o assusta, porque você descobriu essa rica vida interior que Jung considerava o verdadeiro tesouro da psique humana. E quarto, talvez o mais surpreendente, você começa a sentir gratidão pelos seus relacionamentos passados, até mesmo por aqueles que foram dolorosos. Você entende que cada um deles foi um mestre que trouxe exatamente a lição que você precisava para chegar a esse ponto. Jung descobriu que esse estado de serenidade atua como um poderoso ímã que atrai relacionamentos de uma qualidade completamente diferente. Você já não atrai pessoas a partir da sua carência ou medo, mas a partir da sua plenitude e amor próprio. E a diferença é absolutamente transformadora. Mas atenção, isso não significa que você deve se isolar do mundo até alcançar algum estado ideal de perfeição interior. Jung era muito claro ao dizer que os relacionamentos são exatamente o espelho que precisamos para nosso crescimento. O que muda é a intenção com que os abordamos. Já não buscamos alguém para nos completar, mas celebramos a oportunidade de compartilhar e crescer juntos.
Permita-me compartilhar um exercício prático que Jung recomendava para cultivar essa serenidade interior. Toda noite, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre as decisões que tomou durante o dia. Pergunte-se: quantas dessas decisões tomei para agradar aos outros? E quantas tomei realmente ouvindo minha voz interior? Não se trata de se julgar, mas de aumentar sua consciência sobre esses padrões. Com o tempo, você notará que naturalmente começa a se escolher mais. Não por egoísmo, mas pelo reconhecimento de que honrar sua verdade é o presente mais valioso que você pode oferecer a si mesmo e, em última instância, ao mundo e aos seus relacionamentos. Jung descobriu algo fascinante sobre o momento em que você começa a experimentar essa serenidade. Começam a aparecer pessoas-ponte na sua vida. São aquelas conexões que talvez não sejam sua parceria definitiva, mas estão ali para ajudar a fechar a lacuna entre o seu antigo eu e essa nova versão mais autêntica de si mesmo. Reconhecê-las é importante, porque elas cumprem um propósito específico no seu caminho. Algo que poucos entendem é que o verdadeiro amor nem sempre chega no pacote que esperamos. Jung falava sobre como nossas expectativas condicionadas podem nos fazer ignorar conexões profundamente significativas simplesmente porque não se encaixam na nossa ideia preconcebida de como o amor deveria ser. A serenidade interior nos permite reconhecer o amor autêntico, mesmo quando ele chega de formas inesperadas. É importante entender que esse processo não é linear. Haverá dias em que a serenidade parecerá distante, em que os velhos padrões tentarão voltar. Jung chamava isso de a resistência do ego, essa parte de nós que se agarra ao familiar, mesmo quando o familiar nos causa dor. Nessas horas, lembre-se de que cada passo para trás é apenas uma preparação para dar 2 passos à frente. A cultura moderna nos vendeu uma imagem do amor como algo externo, algo que encontramos fora de nós. Jung revolucionou essa ideia ao demonstrar que o amor verdadeiro é, na verdade, um estado interno que depois se reflete em nossos relacionamentos externos. E a serenidade é o sinal mais claro de que você começou a cultivar esse estado interior. O que acontece quando você começa a sentir essa serenidade, mas ainda não chegou àquele relacionamento especial que você deseja? Jung diria que esse é exatamente o momento de se aprofundar em seu próprio ser, de celebrar essa paz interior como uma conquista em si mesma. Porque quando você para de ver a serenidade como um meio para um fim e a reconhece como o tesouro que é quando está verdadeiramente pronto para compartilhar sua vida com outra pessoa. Uma das maiores revelações de Jung foi que o amor verdadeiro não elimina conflitos ou desafios. Ele os transforma em oportunidades de crescimento. A diferença é que quando você enfrenta esses desafios a partir de um lugar de serenidade interior, eles já não o definem nem o desestabilizam. Você se torna um observador consciente das suas próprias reações, capaz de responder a partir da sabedoria em vez de reagir a partir da ferida. Jung falava do casamento sagrado interior. Aquele momento em que as partes aparentemente opostas da nossa psique se reconciliam. O ânima e o ânimos, o lado feminino e masculino, a luz e a sombra. Quando você experimenta essa serenidade inexplicável, é um sinal de que esse casamento interior está acontecendo, preparando-o para uma união externa igualmente harmoniosa. Você já notou que, quando está nesse estado de serenidade, naturalmente atrai pessoas que estão em um nível semelhante de autoconhecimento? Jung explicava isso como a ressonância de frequências semelhantes, esse fenômeno pelo qual começamos a magnetizar relacionamentos que refletem nosso próprio nível de evolução interior. Algo extraordinário acontece quando você finalmente se escolhe. O mundo inteiro parece se reorganizar para apoiar essa decisão. Relacionamentos que pareciam estagnados de repente fluem com nova vida. Oportunidades que antes você não via começam a se manifestar. Isso não é magia nem superstição,
É o que Jung chamava de sincronicidade, essa misteriosa coordenação entre nosso mundo interior e o exterior. A serenidade que precede o amor verdadeiro tem uma qualidade única que a distingue de outros estados emocionais. Ela não depende de circunstâncias externas. Pode estar presente mesmo em meio a situações desafiadoras. Jung a descrevia como o olho do furacão, esse centro perfeitamente tranquilo que permanece inalterado, mesmo quando tudo ao seu redor está em movimento. Algo fascinante acontece quando você alcança esse estado. Sua intuição se aguça dramaticamente. De repente, você consegue sentir claramente quais relacionamentos o nutrem e quais o drenam. Você sabe instintivamente quando alguém está sendo autêntico com você e quando não está. Jung acreditava que essa intuição refinada é nossa bússola natural para navegar em direção ao amor que realmente merecemos. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca experimentar a profundidade do amor que Jung descrevia. Não porque ele não esteja disponível, mas porque nunca se permitiram ser completamente elas mesmas. O preço de entrada para o amor verdadeiro é a autenticidade total, e poucos estão dispostos a pagá-lo. Aqui vai uma verdade que pode ser desconfortável. Muitas vezes, logo antes de experimentar essa serenidade que indica que o amor verdadeiro está próximo, passamos por um período de aparente caos. Jung chamava isso de a noite escura da alma. Aquele momento em que tudo o que acreditávamos saber sobre nós mesmos e sobre o amor parece desmoronar. Se você está passando por esse momento agora, não se desespere. É apenas a preparação para algo muito mais profundo e verdadeiro. Jung descobriu que há um ritmo natural no nosso processo de evolução pessoal e que não podemos forçá-lo. Às vezes, o mais amoroso que você pode fazer por si mesmo é simplesmente respeitar esse ritmo, confiar no processo e permitir que essa serenidade emerja naturalmente, como uma flor que desabrocha quando está pronta, não quando queremos que ela floresça. À medida que você se aproxima dessa serenidade interior, você começa a se relacionar de maneira diferente, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Aquela voz crítica interior que antes o atormentava, gradualmente se transforma em uma voz de sabedoria e compaixão. Jung via isso como a integração do crítico interno. Quando paramos de lutar contra essa voz e aprendemos a ouvir a sabedoria por trás de sua crítica. Um dos sinais mais claros de que o amor verdadeiro está próximo é quando você começa a ver beleza em lugares onde antes não via. Sua percepção muda fundamentalmente. Jung descrevia isso como ver com os olhos da alma. Essa capacidade de perceber a dimensão mais profunda da realidade, onde tudo está conectado por fios invisíveis de significado. Você já experimentou momentos de sincronicidade, aquelas coincidências significativas que parecem perfeitas demais para serem acaso? Jung considerava essas sincronicidades como sinais de que você está no caminho certo, de que seu mundo interior e exterior estão se alinhando. E quando se trata de amor, essas sincronicidades muitas vezes se intensificam pouco antes de conhecer alguém especial. Não se engane, esse processo de se escolher não se trata de se tornar egoísta ou insensível às necessidades dos outros. Jung era muito claro ao dizer que o verdadeiro amor próprio sempre nos leva a uma maior compaixão e conexão com os outros, não a nos afastar. A diferença é que agora essa conexão surge da abundância, não da carência. A sociedade moderna nos condicionou a buscar sempre mais estímulos, mais conexões, mais experiências. Jung alertava sobre esse perigo, apontando que essa busca incessante nos afasta da serenidade interior. Aprender a estar presente, a encontrar satisfação no momento atual, é talvez o caminho mais direto para essa paz que indica que o amor verdadeiro está próximo. Quando você finalmente se permite experimentar essa serenidade, algo mágico acontece. Você para de precisar que os relacionamentos lhe proporcionem validação constante. Já não busca nos outros o que encontrou em si mesmo.
E, paradoxalmente, é exatamente nesse momento que você se torna capaz de receber um amor mais profundo e autêntico do que nunca. Jung falava da importância dos rituais pessoais para cultivar essa conexão consigo mesmo. Pode ser algo tão simples quanto alguns minutos de reflexão toda manhã, uma caminhada consciente na natureza ou o ato de escrever seus pensamentos sem filtros. Esses rituais criam um espaço sagrado onde você pode se encontrar consigo mesmo repetidamente, fortalecendo essa serenidade interior. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair naturalmente relacionamentos saudáveis e amorosos, enquanto outras repetem constantemente padrões destrutivos? Jung descobriu que a diferença não está na sorte ou nas circunstâncias externas, mas no nível de consciência com que abordamos nossos relacionamentos. E essa consciência começa com essa serenidade que só vem de se conhecer verdadeiramente. Muitos de nós crescemos com a ideia de que o amor implica certo grau de sofrimento. Jung desafiou radicalmente essa noção, mostrando que o verdadeiro amor expande nossa consciência e nos aproxima de nossa essência, em vez de nos limitar ou causar dor. A serenidade que você experimenta quando o amor verdadeiro está próximo é um sinal de que você está se libertando dessas velhas crenças limitantes sobre o que o amor deveria ser. É fascinante observar como, quando você alcança esse estado de serenidade interior, naturalmente começa a atrair pessoas que refletem essa mesma qualidade. Jung explicava isso por meio do conceito de campos morfogenéticos. Essa tendência de energias semelhantes se encontrarem e ressoarem entre si. Sua serenidade se torna um ímã para relacionamentos que vibram nessa mesma frequência. Um dos maiores obstáculos para experimentar essa serenidade é nosso apego a identidades passadas. Jung chamava isso de a persona, essa máscara que criamos para funcionar na sociedade. Soltar essas identidades que já não nos servem pode ser assustador, mas é exatamente nesse espaço de vulnerabilidade que encontramos nossa força autêntica e, com ela, a capacidade de atrair o amor que verdadeiramente merecemos. A perfeição não é um requisito para experimentar essa serenidade. Na verdade, Jung insistia que é exatamente quando aceitamos nossas imperfeições, quando integramos nossas sombras, que encontramos essa paz interior. O amor verdadeiro não busca a perfeição, busca a autenticidade. E a autenticidade inclui abraçar todas as partes de si, até aquelas que você tentou esconder ou negar. Há um mito persistente de que encontrar o amor verdadeiro significa nunca mais sentir solidão. Jung desmentiu essa ideia, mostrando que mesmo nos relacionamentos mais profundos, continuamos sendo indivíduos com nossa própria jornada interior. A diferença é que, quando você cultivou essa serenidade interior, a solidão se transforma de um vazio doloroso em um espaço sagrado de conexão consigo mesmo. Você já notou como, quando está nesse estado de serenidade, o tempo parece funcionar de maneira diferente? As coisas fluem com uma sincronização perfeita. Jung explicava isso como uma alteração na nossa percepção do tempo quando estamos alinhados com o nosso ser verdadeiro. E é nesse estado alterado que as conexões mais profundas e significativas costumam se manifestar. Se há algo que posso prometer com absoluta certeza, é isso. Quando você finalmente se escolher, quando honrar sua verdade acima das expectativas alheias, você experimentará essa serenidade inexplicável que Jung descreveu. E essa serenidade será o sinal mais claro de que você está vibrando na frequência exata para atrair o amor que sempre mereceu. O caminho nem sempre é fácil. Haverá momentos em que você duvidará, em que se sentirá tentado a voltar aos velhos padrões simplesmente porque são familiares. Nessas horas, lembre-se das palavras de Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é nesse despertar
que você encontrará não apenas o amor que merece, mas a vida que sempre esteve destinado a viver. Se essa mensagem ressoou com você, se você sentiu aquela centelha de reconhecimento enquanto ouvia, tome isso como um sinal. Um sinal de que você está pronto para dar o próximo passo no seu caminho rumo ao autoconhecimento e, por extensão, ao amor verdadeiro que merece. A convite é clara. Comece hoje mesmo a se escolher. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas agora. Observe suas decisões, ouça sua intuição, honre seus limites. E observe como, gradualmente, essa serenidade começa a se manifestar na sua vida, transformando não apenas sua relação consigo mesmo, mas todos os seus relacionamentos. Se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe-o com aqueles que você sente que podem se beneficiar dessa mensagem. Cada vez que alguém se escolhe, o mundo inteiro se eleva um pouco mais. E nestes tempos em que vivemos, precisamos de toda a elevação que pudermos conseguir. Deixe-me saber nos comentários se você já experimentou essa serenidade que indica que o amor verdadeiro está próximo. Como ela se manifestou na sua vida? Que mudanças você notou em si mesmo e nos seus relacionamentos? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você ainda não experimentou essa serenidade, lembre-se. O simples fato de estar aqui, ouvindo essa mensagem, é um sinal de que você começou a jornada. O caminho do autoconhecimento é o mais corajoso que um ser humano pode empreender. E embora às vezes possa parecer solitário, você nunca está realmente sozinho. Jung nos ensinou que todos estamos conectados por meio do inconsciente coletivo, essa vasta rede de sabedoria compartilhada que transcende tempo e espaço. Quando você se escolhe, quando cultiva essa serenidade interior, você não está apenas se transformando, está contribuindo para a transformação de toda a humanidade. Então, hoje, agora mesmo, reserve um momento para respirar fundo e se conectar com aquela parte de você que sempre soube que merece um amor verdadeiro e profundo. Aquela parte que reconhece a serenidade quando a sente, que confia na sabedoria do universo, que sabe que tudo está se desenrolando exatamente como deveria. Obrigado por compartilhar este espaço comigo. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Juntos, estamos criando uma comunidade de pessoas comprometidas em viver a partir da autenticidade, em cultivar essa serenidade interior e, em última instância, em atrair o amor que verdadeiramente merecemos. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o amor verdadeiro não é algo que você encontra. É algo que você primeiro cultiva dentro de si e depois atrai naturalmente para a sua vida. A serenidade é apenas o começo de uma jornada extraordinária que espera por você. Uma jornada que, como diria Jung, levará você não apenas a encontrar o amor que merece, mas a se tornar o amor que sempre esteve destinado a ser.